Pare um segundo agora e respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir pode explicar exatamente por que algumas pessoas conseguem manifestar prosperidade com mais facilidade enquanto outras permanecem presas no mesmo ciclo por anos. Existe um estado mental específico, quase secreto, que cientistas já observaram em monges, gênios criativos e pessoas extremamente bem-sucedidas. Esse estado é chamado de frequência cerebral θ. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Você entra nesse estado naturalmente todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de acordar, só que quase ninguém sabe como usar esse momento a favor da própria vida. E se eu te dissesse que você pode aprender a acessar esse estado conscientemente e usar isso para reprogramar seu campo mental, emocional e vibracional para atrair prosperidade, clareza e oportunidades de forma muito mais rápida do que imagina? Agora, deixe eu te explicar algo que nunca te contaram. A frequência θ não é apenas relaxamento ou meditação. Ela é literalmente a ponte entre a mente consciente e o subconsciente. É nesse estado que memórias profundas são formadas, que crenças se solidificam e que padrões emocionais são gravados como se fossem leis internas. É como se o cérebro estivesse em modo de gravação máxima. E aqui surge a pergunta que muda tudo. Se o seu subconsciente é quem controla a maior parte das suas decisões e resultados, o que acontece quando você aprende a reprogramar esse sistema diretamente na camada onde tudo é criado? É nesse ponto que muitas pessoas começam a entender por que tentam afirmar coisas positivas o dia inteiro, mas continuam atraindo resultados negativos sem perceber. A frequência θ é uma faixa real de funcionamento do cérebro, que acontece quando a mente desacelera e o corpo entra em relaxamento consciente. É nesse momento que a mente crítica perde força e o subconsciente assume o controle. E é justamente nesse espaço que suas crenças mais profundas vivem. É por isso que tantas pessoas repetem padrões de escassez, relacionamentos difíceis e autossabotagem sem perceber. Elas estão sendo guiadas por programações internas. Mas quando você aprende a entrar em θ de forma consciente, você acessa o painel de controle da sua própria realidade e começa a reescrever essas programações de dentro para fora. A maioria das pessoas vive presa nas ondas beta, que são as ondas do estresse, da pressa, da sobrevivência. Esse é o estado onde a mente está sempre em alerta, sempre com medo de perder algo. O θ funciona de forma oposta. Ele tira você do modo de luta e te coloca no modo de criação. Quando você entra nesse estado, o seu campo começa a emitir um sinal completamente diferente. Você deixa de vibrar desespero e começa a vibrar alinhamento. E o universo não responde ao que você deseja. Ele responde àquilo que você sustenta em silêncio dentro de si. O seu subconsciente controla mais de 90% das escolhas que você faz. Ele decide quanto você acha que merece, o quanto você se permite receber e até o quanto você se sabota. Em θ, esse sistema fica aberto. E quando ele está aberto, você não precisa mais lutar contra sua mente. Você simplesmente começa a instalar novas verdades internas. É aqui que nasce a verdadeira manifestação, não na força, mas na coerência. Existe um padrão curioso observado em pessoas que parecem ter sorte na vida. Elas não vivem em estado constante de tensão mental. Elas sabem, mesmo que intuitivamente, como entrar em estados profundos de imaginação e sensação. Quando alguém está em θ, o corpo fica profundamente relaxado, a mente entra em um estado de imagens vívidas e o campo emocional se expande. É exatamente nesse ponto que a realidade começa a ser moldada internamente antes de se manifestar externamente. Porque tudo que se materializa na sua vida primeiro nasce como frequência, depois como pensamento, depois como emoção e, só então, como experiência física. A pergunta é: você está criando essas frequências de forma consciente ou está deixando o piloto automático do passado continuar decidindo os seus resultados? E aqui vem um detalhe que quase ninguém associa. A frequência θ está diretamente relacionada à infância. Crianças passam a maior parte do tempo nessa frequência. É por isso que aprendem rápido, imaginam com intensidade e absorvem crenças com facilidade. Quando nos tornamos adultos, esse acesso fica mais raro, porque entramos no modo de sobrevivência, preocupação, contas, medo, ansiedade. E esse modo nos prende em frequências mais densas, onde o acesso ao subconsciente fica bloqueado. O que poucas pessoas sabem é que você não perde essa capacidade. Você apenas esquece como ativá-la. E quando aprende a acessar novamente, algo começa a mudar nos bastidores da sua realidade. Agora, imagine isso. Se todo bloqueio financeiro, emocional ou energético que você sente hoje foi gravado em algum momento de baixa consciência, então ele também pode ser reescrito em um estado de alta abertura mental. É por isso que pessoas que usam técnicas de acesso a θ frequentemente relatam mudanças abruptas de padrão,
oportunidades inesperadas, ideias de negócios, clareza sobre decisões, encontros que parecem coincidências, mas não são. Não é mágica. É alinhamento. Mas a grande questão é, por que quase ninguém ensina isso de forma simples e prática? Será que existe um interesse em manter as pessoas presas apenas no esforço extremo, ignorando o poder da programação interna? E é exatamente aqui que entra o segredo que você precisa entender. Entrar em Theta não exige isolamento em montanhas ou anos de prática espiritual. O que muda tudo é o momento certo e o direcionamento certo da mente. O famoso instante entre sono e vigília é um portal natural. Nesse momento, o cérebro já está desacelerando, mas o consciente ainda está ativo. Esse é o estado ideal para inserir novas imagens, emoções e comandos internos. Se você usar esse intervalo para repetir hábitos mentais de preocupação, culpa ou medo, você está literalmente reprogramando limitação todas as noites. Mas se você aprender a usar esse momento de forma estratégica, você começa a instalar prosperidade, segurança e confiança direto na raiz da sua mente. Agora me diz, você já percebeu que, muitas vezes, as melhores ideias surgem quando você está quase dormindo ou quase acordando? Não é coincidência. Grandes inventores, artistas e empresários relatavam exatamente isso. Suas melhores soluções vinham em estados de semissono. Eles estavam acessando o Theta sem perceber. E a diferença entre quem vive resultados extraordinários e quem vive no esforço constante não está apenas em quanto trabalham, mas em como programam a mente interna. A pergunta que fica é, e se a sua virada de chave não estiver no que você faz durante o dia, mas sim no que você faz nesses minutos silenciosos antes de dormir? Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você entra em Theta, você não está apenas trabalhando o cérebro. Você está alterando o seu campo eletromagnético. O corpo humano emite frequências, e quando o cérebro entra em Theta, esse campo se torna mais coerente, mais organizado e mais receptivo. É como se você saísse de um padrão caótico e entrasse em um padrão de alinhamento. E o que o universo responde? Coerência. Aquilo que está alinhado vibra mais forte, e aquilo que vibra mais forte é o que a realidade tende a espelhar. Não é pensamento positivo superficial, é física vibracional profunda. E poucas pessoas têm coragem de encarar que talvez não seja o mundo que está bloqueando suas conquistas, mas o padrão interno que está sendo emitido dia após dia. Agora, aqui está uma verdade que pode ser desconfortável, mas libertadora. Se você tentar acessar Theta apenas querendo algo rápido, sem mudar quem você está se tornando internamente, você cria conflito vibracional. Porque o subconsciente não obedece palavras, ele responde à identidade. Por isso, o trabalho real em Theta não é pedir, é se tornar. É sentir como se já fosse real, como se já estivesse vivido, como se já estivesse integrado. É nesse ponto que a mente não diferencia a imaginação de realidade, e é exatamente assim que novas linhas de possibilidades começam a se abrir. A questão é, você está disposto a se tornar a versão de você que já vive a prosperidade, antes que ela apareça fisicamente? E se eu te disser que a maioria das pessoas dorme todas as noites com a mente desorganizada, carregando pesos emocionais, tensões e crenças que reforçam exatamente a vida que dizem querer mudar? Elas pedem prosperidade, mas dormem vibrando escassez. Pedem paz, mas adormecem em estado de conflito. Pedem oportunidades, mas mantêm a identidade de quem sempre perde. O estado Theta é como um portal de reprogramação, mas ele não funciona sozinho. Ele funciona quando você entra nele com intenção, direção e consciência. E é por isso que pouquíssimas pessoas colhem resultados. Elas nunca foram ensinadas a usar corretamente o momento mais poderoso do dia. Agora quero que você reflita comigo. E se, a partir de hoje, você começasse a ver o sono não como descanso, mas como laboratório mental? E se cada noite se tornasse uma oportunidade de reescrever o seu futuro? Isso muda completamente a forma como você enxerga o fim do dia. Ao invés de apenas desligar, você começa a programar. Ao invés de se perder em distrações, você começa a direcionar. E é exatamente isso que muda o jogo. Pessoas comuns dormem. Pessoas que despertam o poder do Theta constroem futuros enquanto dormem. E a diferença entre esses dois tipos de pessoas não é talento, não é sorte e não é privilégio. É consciência. E agora chegamos a um ponto crucial. Tudo isso só começa a se tornar real quando você decide experimentar. Não como curiosidade, mas como compromisso consigo mesmo. Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento mental. O que transforma a vida é prática. E é justamente por isso que as mudanças mais profundas acontecem em silêncio. Não são anunciadas. Não são exibidas. Elas são sentidas antes de serem vistas.
E quando você começa a trabalhar conscientemente a frequência θ, algo sutil começa a acontecer. Você sente que está se tornando diferente antes mesmo de tudo mudar por fora. E esse é sempre o primeiro sinal de que o portal real está se abrindo. Agora, antes de finalizarmos, quero te fazer uma última pergunta que pode ficar ecoando dentro de você por dias. E se você já tivesse tudo o que precisa, mas ainda não acessou o estado certo para ativar isso dentro de você? E se o bloqueio nunca esteve no mundo lá fora, mas apenas no nível de consciência que você estava operando? θ não é uma técnica externa, é um estado interno. Ele não força a realidade, ele alinha a sua vibração com um novo campo de possibilidades. E quando isso acontece, a vida começa a responder de formas que parecem mágicas, mas são apenas coerentes. Se esse conteúdo fez sentido para você, então não trate isso como apenas mais um vídeo. Trate como um chamado. Uma lembrança de que existe um potencial adormecido esperando para ser ativado. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, porque cada novo vídeo é um passo a mais para você sair do piloto automático e entrar no controle da sua própria frequência. E a partir de hoje, toda vez que você fechar os olhos entre o sono e a vigília, lembre-se, você não está apenas adormecendo, você está entrando no lugar onde o seu futuro começa a ser escrito. Até o próximo vídeo.